Olá, turma. Estamos de volta aqui com nossa aula sobre avaliação de inventários, aula 9, onde a gente vai falar sobre inventário permanente, seus controles, né? Uma continuação do que a gente vem falando anteriormente, quando fechamos aí a discussão sobre inventários periódicos, né? Bom, quando usado o inventário permanente, não basta, não é suficiente a partir do valor do estoque inicial, registrar os valores de custo de cada uma das compras que estão dando entrada aí no inventário, né, nos estoques. Quando essas mercadorias foram compradas, elas são vendidas, a contabilidade deve conhecer o custo de cada lote vendido, além da receita de vendas, né, obviamente. A gente está focando aqui no custo por ser uma questão de discussão de estoques, tá? E isso deve ser conhecido para que se possa haver registro contábil, né? Para que isso ocorra, né, para que tenha esse tipo de controle, a empresa precisa dispor de alguns mecanismos que gerem essa informação, tá? Esses mecanismos são os mais variados possíveis e podem ser processados manualmente ou com o uso de equipamentos, de tecnologia, né? Envolvendo aí processamento eletrônico de dados, daí por diante. Os controles que a gente está falando até agora não devem ser confundidos com aqueles existentes nos almoxerifados. No almoxerifado, via de regra, a preocupação é exclusiva com movimentação de quantidade física. Para que a gente possa atender a contabilidade, pode até ocorrer assim, algum tipo de mistura, de mix, de fusão, né, entre esses controles, mas a gente precisa de um entendimento financeiro. Então, não apenas físico, mas também financeiro. E é a partir do financeiro que são feitos os registros contábeis, tá? A questão de dispor da informação do valor do custo de cada mercadoria ou de cada lote que está sendo vendido está intimamente ligado com a avaliação das próprias mercadorias. E não poderia ser diferente, né? Porque definido o valor do estoque final, fica em decorrência disso, ou como consequência, né, definido o valor do custo das mercadorias vendidas. Tá? Então a gente precisa entender essa relação. Esse assunto de avaliação de mercadorias, ele está contido em um outro assunto, na verdade bem mais amplo, que é a avaliação de todos os itens patrimoniais. E isso é um dos calcanhares de Aquiles aí da contabilidade. Se não for o maior problema que a contabilidade tem, porque variando o valor que é atribuído aos itens ativos e aos itens passivos, varia também o PL. E aí, como consequência, o tão discutido e o tão, né, analisado valor da empresa. Bom, vamos em frente para a gente poder entender um pouco mais aí desse assunto. Quando falamos desses métodos, então, de avaliação de estoques, existem alguns métodos que a literatura, o mercado já conhecem bem e lidam bem, tá? O primeiro é o custo específico. Então, cada produto avaliado pelo seu custo específico e vai ser assim vendido, tá bom? Obviamente que aqui é necessário um nível de controle muito maior. Temos o custo mais recente. Primeiro que entra é o primeiro que sai, né? PEPs, exatamente essa sigla, primeiro que entra, primeiro que sai. Ou FIFO, que é uma tradução, tá? Pode ser que vocês encontrem algo aí na internet, algum livro aí em inglês. Em inglês, PEPs seria FIFO, First In, First Out, tá? Mas
A gente vai usar sempre PEPs, obviamente. Em seguida, o EPS, que é o último que entra, o último que sai, né? O EPS ou LIFO, também a tradução, a sigla em inglês, né? Last in, first out. Custo médio ponderado e custo médio ponderado variável. Aqui, né? Acabei de encontrar aqui, não é o último. O último que entra é o primeiro que sai, tá? A regra é essa. Bom, indo em frente, então, a gente vai discutir aqui os principais e os que, né, são mais recorrentes no dia a dia das empresas, tá bom? Primeiro, obviamente, o custo específico, tá? Então, reparem aqui nesse exemplo. Nós temos aqui uma ficha de controle de movimentação do nosso inventário. O que é que aconteceu no dia 5 de março? Compra de 30 unidades a 90 cada. Desculpa, 30 cada. Daria um total de 900, né? 6 dias depois, no dia 11, a venda de 10 dessas 30 unidades. 17 de março, foram vendidas as outras 20 unidades que ainda estavam em estoque. Dia 23 de março, foram compradas novamente 30 unidades, só que agora há 35 cada. E no dia 29 de março, a venda de 10 dessas últimas 30 unidades. Se nós quiséssemos calcular agora o custo das mercadorias vendidas para o mês de março, né? E também, obviamente, o valor do estoque final de março, e para que isso possa ser evidenciado em um balancete ou no próprio balanço patrimonial, nesse caso agora, utilizando o método do custo específico, devemos informar relativamente às vendas que unidades estão sendo vendidas. Vamos ver agora uma seguinte hipótese, né? Essas 10 unidades que foram vendidas aqui, ó, no dia 11 de março, elas saíram desse lote que foi comprado a 30. As 20 unidades que foram vendidas no dia 17 de março saíram do estoque inicial, que a gente nem tem o valor aqui, né? Nesse nosso primeiro quadrinho. Dia 23 nós compramos mais, mas as 10 unidades que foram vendidas saem desse lote. O que isso quer dizer? Vamos lá. 10 unidades, essas 10 primeiras, tiveram um custo de 30. Essas 20 unidades, um custo de 20, tá? No estoque inicial, outro lote com outro valor. E as 10 últimas unidades vendidas a 35, porque foram desse último lote. Sendo assim, o estoque final seria de 1.300. Custo das mercadorias vendidas de 1.050 e o estoque final de 1.300. Tá? A grande dificuldade para a utilização desse método é a necessidade desse controle específico, porque a mercadoria ela é vendida exatamente pelo custo pelo qual ela foi adquirida. Isso em entidades, em empresas de menor porte, ou eu digo isso, esse tipo de controle, nem sempre existe, tá? Conquanto hoje em dia tenhamos diversos instrumentos, diversas ferramentas eletrônicas aí que auxiliem, mas isso nem sempre é uma realidade. Então, por isso que é tão difícil. Vamos ver algumas outras variações, né, desses métodos aí de avaliação dos estoques. O segundo que a gente vai estudar é o PEPs. Então, primeiro que entra é o primeiro que sai, tá? Para considerar o valor do custo das mercadorias vendidas, esse raciocínio, o raciocínio do PEPs, é que a gente vende sempre
primeiro as unidades que foram adquiridas primeiro. É simples, né? O nome é autoexplicativo aqui, né? Então, veja, tinha um estoque inicial de 20 unidades a um custo unitário de 20. Isso aqui é estoque inicial, então não teve nenhuma entrada, a gente não registra, né, nenhuma entrada, não registra nenhuma saída. Aqui é só o início, como é que estava o estoque. Dia 5 de março, foram compradas 30 unidades. A gente está mantendo o mesmo exemplo, tá? Essas unidades compradas a 30, valor total de 900. Então, nós temos 20 unidades a 20, totalizando 400, 30 unidades a 30 cada uma, totalizando 900, totalizando 50 unidades a R$ 1.300. Esse é o valor do nosso estoque no dia 5 de março. No dia 11 de março, foram vendidas 10 unidades do estoque inicial, então 10 unidades a 20, totalizando 200. A gente tem que subtrair esse valor dessa linha aqui, ó. Tá vendo? Porque saiu exclusivamente do primeiro que entrou, sempre isso. Então, 10 unidades, subtraímos 10, né? A 20 também 200, permanece totalmente o que entrou por último. Agora temos 40 unidades a R$ 1.100. Dia 17 de março, foram vendidas mais 20 unidades. Primeiro que entra é o que estava no estoque inicial, só que agora eu só tenho 10 dessas. Então, 10 unidades a 20, mais 10 unidades que foram adquiridas a 30. Sendo assim, o valor total do custo das mercadorias vendidas nessa transação é de 500. E eu tenho estoque apenas de 20 aqui. Tá? Esse estoque com um custo de 30 cada uma, totalizando 600. 23 de março, compramos mais 30 unidades, a 35 cada uma, totalizando 1.050. Isso é custo, isso é o valor que vai para o estoque, tá? Então, nós temos essas 20 unidades a 30, totalizando 600, repetem aqui, porque não houve venda, né? Entre o dia 17 e o dia 23. E agora nós temos também as unidades que foram adquiridas, foram compradas no dia 23, totalizando 1.050. Agora eu tenho 50 unidades a 1.650. No dia 29 de março, vendi 10 unidades pelo método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, todas essas unidades foram, elas remetem, né, a esse lote aqui que foi comprado, tem um custo unitário de R$ 30. Então, 10 a 30, totalizando 300. Agora, eu vou deduzir isso do saldo que está em estoque. Sendo assim, só tenho mais 10 unidades do segundo lote aqui, comprado a 30, e tenho todas as 30 unidades do meu último lote. Então, 40 unidades a 1.350. Então, a gente vai perceber que o estoque final de março são essas 40 unidades avaliadas a 1.350. E o CMV, o custo que foi para a DRE, quanto foi? Vamos olhar aqui agora, vamos analisar. Nós tivemos uma venda de 10 unidades a 20, totalizando 200. Nós tivemos mais uma venda de 20, só que dessa venda de 20 foi 10 unidades a 20, totalizando 200 novamente, e 10 unidades a 30, totalizando 300 novamente. Ao final do mês, tivemos uma última venda de 10 unidades a 30, totalizando 300. Isso quer dizer que o custo das mercadorias vendidas no mês de março foi de quanto? 200 mais 200, 400, mais 300, 700, mais 300, R$ 1.000. Tá? Então, essa é a lógica do PEPS, ou do FIFO, né? Primeiro que entra é o primeiro que sai. Tá bom? Vamos em frente. Vamos ver agora o EPS, tá?
percebam que, pelo EPS, as unidades que, por último, foram adquiridas são as primeiras a serem vendidas. Eu vou fazer uma grande observação aqui, mas na frente eu vou explicar, mas atenção! Esse método não é aceito pela Receita Federal do Brasil para fins de apuração da base de cálculo do lucro, né? Para que se pague imposto de renda e contribuição social, tá? Então, tributariamente falando, a gente não pode utilizar, conquanto seja um método reconhecido na literatura. Mas isso não é só no Brasil, tá? As grandes economias, do modo geral, os órgãos fiscais não permitem isso, não permite essa utilização. Mais para frente eu vou explicar para vocês com mais detalhes a razão, tá bom? Mas vejamos aqui como funcionaria o nosso mesmo exemplo que nós utilizamos lá, né? No curso específico, no PEPS. Agora vamos olhar no WEPS ou no LIFO, né? Então vejam, repete aqui, nós temos um saldo inicial, estoque inicial de 20 unidades a 20, totalizando 400, né? Dia 5 de março, foram adquiridos 30 unidades a 30, totalizando 900. Então aqui, nesse momento, nada mudou, tá? Com relação ao PEPS, porque a diferença vai ser na hora da saída. Então, até agora nós só tivemos uma entrada. Por isso, nós temos as mesmas 50 unidades pelo mesmo valor de 1.300. Mas vamos para o dia 11, onde tem a primeira venda. Tem uma saída aqui do nosso estoque de 10 unidades. Só que o método que nós estamos utilizando aqui agora é que o último que entra que é o primeiro que sai. Então, repare, o último que entrou até o momento é esse lote aqui adquirido no dia 5 de março. Então, a gente tem que, por este método, tirar saldo desse lote. Então, veja aqui, vendemos 10 unidades a 30, ó, e não a 20. A 30, totalizando 300. 20 unidades do primeiro lote, 20 unidades do segundo lote, 40 unidades, só que agora há um saldo de R$1.000. Isso é o que está no meu estoque. Controle físico e controle financeiro andando conjuntamente. Dia 17 de março, houve uma nova venda no valor de 20. Mas eu ainda tenho 20 unidades do meu último lote. Então, eu estou vendendo totalmente meu último lote. Aqui é 30, né? Estou totalizando 600 dessa operação. Agora eu só tenho 20 unidades a 20, totalizando 400, que é o lote do estoque inicial, tá? Ele permanece aqui, vejam. Dia 23 de março, uma nova compra, um novo lote. Então, 30 unidades a 35, totalizando 1.050. Eu tenho agora as 20 unidades do saldo inicial e as 30 unidades da última compra, 50 unidades a 1.450. Tá? E no dia 29 foi feita uma venda de 10 unidades. Lembrando, método que estamos trabalhando agora, o EPS, último que entra, primeiro que sai. Então, essas unidades são desse lote aqui do dia 23 de março, logo 10 a 35, totalizando 350. Bom, a gente consegue então observar que o estoque final de março é de 40 unidades. Também. Só que essas unidades elas estão avaliadas por quanto? Por 1.100. Tá? E o custo das mercadorias vendidas, professor, ficou quanto? Vamos dar uma olhadinha nele? Vamos pegar as saídas, ó. Tivemos 300 aqui. Tivemos 600, então 900, mais 350. Totalizando, então,
CMV de 1.250, maior do que o do lote, ou desculpa, o do PEPS. Perceberam isso? Vamos olhar um terceiro exemplo. O custo médio ponderado móvel, tá? Percebam que por meio desse método é feito meio que uma fusão das quantidades monetárias das novas compras com o custo daquelas que já existiam, tá? Então a gente vai fazendo uma média de tudo, é o tempo todo isso. O novo custo unitário passa a ser obtido, então, por essa divisão. Eu vou somar as unidades e vou dividir, né, o valor total pela quantidade de unidades. Sempre isso. E cada nova compra que acontecer, eu refaço esse cálculo para poder reencontrar o valor médio do meu estoque. Tá? Então, sempre que tiver uma compra com um lote com valor diferente da compra anterior, eu vou ter alteração no custo médio, né, do meu estoque. Unitário, custo médio unitário, obviamente. Se for comprado pelo mesmo valor anterior, nenhuma alteração no custo médio unitário. Né? Então, tanto a quantidade que é comprada como o custo unitário, de alguma forma, vai acabar influenciando, né, de alguma forma, esse novo custo, porque não é tão natural assim que se faça compras, várias compras ao longo do tempo e os custos unitários permaneçam o mesmo. E é importante lembrar aqui que no custo da mercadoria vendida, ou antes disso, no custo do produto que vai para o estoque, entram todos os gastos referentes à aquisição e à disponibilização dele. Então, se eu tive um frete, eu tive uma operação logística de retirada, eu tive alguma despesa específica com um despachante, qualquer despesa que eu tive para que eu consiga comprar, ela entra aqui nesse custo, tá? Isso não só no custo médio ponderado do móvel, isso para qualquer método de avaliação. Bom, por outro lado, a gente está falando das compras, mas as vendas não provocam alteração no custo unitário, porque elas vão fazer uma retirada da quantidades pelo custo médio. Então, o custo médio unitário permanece o mesmo, variando a quantidade, né? Diminuindo, no caso da venda, a quantidade que está lá disponível, não tem nenhuma alteração. Vamos ver então, no nosso exemplo, como é que as coisas funcionam no custo médio ponderado de capital. Começamos com o mesmo de sempre. Estoque inicial, valor a 20 quantidades, 20 unidades, né? A R$20 cada uma, totalizando 400. Dia 5 de março, agora, foram compradas 30 unidades, né? A um valor de 30 cada uma, totalizando 900. Então agora, eu vou escrever aqui em cima, tá? Eu tenho 20 unidades mais essas 30 unidades. 20 de onde? Do estoque inicial. Tá aqui, ó, 20 unidades, né? E qual é o custo total? O custo total, eu tinha 400 e agora mais quanto? 900. O meu custo por unidade vai ser igual a 400 mais 900 é igual a 1.300, que dividido por 50 é igual a 26.
Então, esses 26, ó, estão aqui. Não importa quantos lotes eu tenha no meu estoque, porque na hora que eu vender, agora eu tenho um custo médio, né? Bom, vamos em frente. Dia 11 de março, foram vendidas 10 unidades, a quanto? A 26, totalizando 260. Eu tinha 50, agora só tenho 40 unidades. Permaneço no custo de 26 e vou deduzir os 260 do 1.300, que vai me dar 1.040. Se vocês dividirem 1.040 por 40, encontrarão também esse mesmo valor. Como eu falei anteriormente, venda não impacta o custo médio do estoque, tá? Outro exemplo, dia 17, outra venda de 20 unidades, mais uma vez a 26, totalizando 520. Tínhamos 40 unidades, ficaremos apenas com 20 unidades. A 26 também, totalizando também 520. Dia 23 de março, houve uma nova compra, agora sim interessa pra gente. Comprei mais 30 unidades a 35. Então, eu tinha quanto? Eu tinha 520. Era o saldo que estava lá no meu estoque, ó. Tá aqui, ó, 520. A esses 520, eu vou adicionar o custo que foi adquirido agora, 1.050, tá? Esse total vai ser dividido por 20 unidades que eu tinha em estoque, mais as 30 que foram adquiridas. Isso quer dizer que eu tenho agora 1.570 unidades dividido por quanto? Ó, 50. 1.570 reais, né? Agora eu falei unidade. 1.570 reais dividido por 50 unidades, que vai me dar um custo médio aproximado aí de 31,4. Agora, percebam que mudou o custo unitário. Por que mudou? Porque houve uma nova compra a um valor diferente. 35 é maior do que 26, então o custo médio sobe. E se o valor fosse menor, professor? Haveria alteração, só que para baixo, no custo médio do estoque, né? Dia 29, temos uma venda. A gente já sabe como é que vai acontecer essa venda aí. São 10 unidades. Não importa qual lote, porque estamos trabalhando com custo médio. Então, 10 unidades é 31,40, que totalizam 314. Utilizando, então, assim, com base, né, no custo médio ponderado de capital, vocês podem perceber que o valor do estoque final do mês é de 1.256. Essas 40 unidades que estão nessas 40 unidades aqui, que estão no estoque ao final do mês, tem um custo total de 1.256. Se tivesse um balanço apurado nesse período, esse seria o saldo aí da conta estoques, ou um balancete, enfim, né? Bom, e qual foi o custo médio das mercadorias vendidas, o custo das mercadorias vendidas, né, no mês de março, considerando o custo médio? Aí a gente vai olhar aqui, ó. Eu tive 260, depois eu tive 520, isso vai me dar 780, depois eu vou adicionar os 314. Sendo assim, vou ter um total de 1.094. Bom, turma, vamos lá. Deixa eu fazer uma comparação agora. Que reflexos cada um dos métodos que nós estudamos teriam, então, sobre estoque e custo das mercadorias vendidas? Vejam aqui, o custo específico, ele, né, me deu um estoque final, um CMV específico, CMV de 1.050, estoque final de valor, em valor, obviamente, né, de 1.300. PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai, eu tive o estoque final
de R$ 1.350 e um CMV de R$ 1.000. Prestem atenção aqui numa coisa. O EPS CMV R$ 1.250, estoque final R$ 1.100. E pela média móvel, estoque final 1.256, CMV 1.094. Aonde é que nós tivemos o menor estoque final? O EPS tem o menor estoque final. Onde é que nós tivemos o menor lucro? O EPS também. Menor lucro. Por quê? Porque foi o maior CMV. E é justamente por isso que a Receita Federal do Brasil não vai permitir que se utilize para fins de apuração da base de cálculo do lucro tributável o EPS, porque ele é o que mais reduz o lucro. Sendo assim, ele poderia ser utilizado de uma forma estratégica para se pagar menos tributos em um determinado período, entendeu? O gestor poderia decidir por mudar a política contábil simplesmente para ter uma estratégia tributária mais agressiva aí. Então, a Receita Federal não permite que ele seja utilizado para esses fins, tá? Bom, outras considerações que são importantes. O estoque inicial, vocês vão se lembrar, ele era o mesmo nas 4 situações. Eram 20 unidades a R$ 20 cada uma, totalizando 400. E as compras também foram as mesmas, pelos mesmos valores. Né? Ou seja, foram compradas no valor total R$ 1.950. E em todas as situações havia R$ 2.350 de mercadorias disponíveis para venda. Percebam que isso não muda. Mas o que não sobrou em estoque final, em termos de valor, é porque foi vendido. Sendo assim, quando a gente soma em cada um desses casos o valor do custo das mercadorias vendidas com o valor do estoque final, vai ter que resultar sempre em 2.350, tá? Sempre. Não tem como ser diferente. Financeiramente, é o que circulou pelo estoque. Por outro lado, as receitas, elas foram iguais aí, né? A gente colocou como sendo iguais, foram vendidos, enfim, nos 4 casos. Mas o lucro bruto foi diferente. Por que o lucro bruto foi diferente? Por conta do CMV. Tá aqui. O CMV é diferente porque o método de avaliação dos estoques, eles são diferentes. E aí o valor, né, da mercadoria que está sendo comercializada é diferente. A questão é sempre essa, tá? Bom, em qualquer das situações, e aí a gente está perto de encerrar nessa aula aqui, mas em qualquer das situações, as quantidades físicas iniciais, compradas, vendidas, elas são absolutamente iguais, tá? Então, no almoxarifado não teria nenhuma diferença. Os diferentes valores de CMV de estoque final, eles se devem exclusivamente ao método que nós escolhemos, que estão sendo utilizados. E percebam que todos esses métodos tiveram como base o custo de aquisição, né, o valor pelo qual ele foi comprado. É claro que
se o estoque final for diferente em cada situação, o estoque inicial do período seguinte também vai ser diferente. E aí só tem como haver igualdade entre os 4 métodos se o estoque final fosse igual a 0. Tá? Como isso não ocorreu, PEPs foi o método que tem o menor CMV, ele vai resultar no maior estoque final, ou vai colaborar, né, no período seguinte com um CMV maior, porque esse CMV ele está onde? Ele está no ativo, ele está estocado, mais do que, por exemplo, o EPS, ou média ponderada, né, enfim, em comparação com os demais métodos aqui. Qualquer que seja, então, o método utilizado, ele se baseia única e exclusivamente nos custos de aquisição, como esses que a gente estava comentando aqui. Não considera se preço de venda é capaz de repor unidades vendidas, por exemplo. Não considera nenhuma outra questão, tá? Pode ocorrer ainda que o custo das unidades vendidas não seja igual ao montante necessário para adquirir a mesma quantidade física que saiu da empresa. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês disso. No PEPs, o CMV foi de 1.000, correspondendo a 40 unidades. Né? E esses 40... a transação que teve, né, a venda que teve, gerou um lucro aí de 800. Se a empresa, no final de março, quisesse comprar, repor as 40 unidades vendidas, e se constatasse serem necessários para fazer essa compra R$ 1.680, ou seja, cada unidade está custando aí R$ 42, o que ela iria fazer? Para continuar afirmando que o lucro foi de 800, ela não poderia repor 40 unidades com os 1.000 que restaram das vendas. Ela iria repor mais ou menos aí umas 24 unidades. Né? Mas e se ela julgar que é mais importante repor as 40 unidades antes de qualquer consideração? Então ela tem que saber que serão necessários 1.680 dos 1.800 que ela vendeu. E que a sobra é de apenas 120, não de 800, né? Isso daí, na verdade, é um problema gerencial com o qual gestores, tomadores de decisão se defrontam todo dia. É um exemplo hipotético aqui, né? Porque ele está pegando esse nosso exemplo mais didático, mas é um caso real. A contabilidade escriturada nos moldes tradicionais, aí, ela não leva em conta tais situações. Para que assim, os custos de reposição sejam considerados, e obviamente com isso a continuidade do próprio empreendimento, a contabilidade deve ser feita também em nível gerencial, abrindo, né, campo, porque a gente chama aí de contabilidade gerencial, alguns chamam de controladoria, a fim de que a gente entenda qual é o nível, né, de preço, ou seja, a margem de lucro necessária na formação de preço para que eu continue minhas atividades no mercado. Tá? Isso vocês verão mais para frente no curso, é um spoiler que eu estou dando, mas é importante a gente já ter essa noção aqui agora. Bom, ainda é importante ressaltar para vocês, antes da gente encerrar, que a lei das SAs, ela exige que, periodicamente, os estoques sejam avaliados pelo seu custo ou mercado, dos dois o menor. Então, tudo que a gente trabalhou foi custo de aquisição, tá? Vocês sabem disso. Mas pela lei das sociedades anônimas, pela lei 6.404/76 e suas atualizações, tá? Esse valor deve ser reavaliado periodicamente. E se o valor de mercado for menor do que o custo, a contabilidade deve reconhecer, então, esse valor. Vamos imaginar aí, então, três produtos, tá? Produto A, B e C, preço de venda aí de 7, 12 e de R$2, né? Respectivamente. O produto A, ele tem como despesas específicas para venda, logo não contam no custo deles, né?
embalagem, entrega, frete, comissões, despesa bancária de cobrança, totalizando aí R$ 1,75. Produto B, 12, na verdade são despesas que contam, tá? Embalagem faz parte do custo, entrega, tá? Enfim, comissão, tudo faz parte do custo do produto. B, produto B, tem o preço de venda de 12, menos as despesas. Ô, pessoal, desculpa aqui que eu acabei misturando as bolas. Isso aqui são despesas para a gente apurar o lucro, né? Então, é isso mesmo. Então, no B, 12, eu tiro as despesas específicas que ele tem e totalizam R$ 2,60. Produto C, tirando as despesas específicas que ele tem, totalizam 40 centavos. Então, produto A, eu tenho um valor de mercado de 5,25 e meu custo de aquisição e fabricação de 5. Como dos dois o menor, então eu mantenho o custo de aquisição. Produto C, R$ 2,00. Deduzidas as despesas para que eu possa vendê-lo, eu teria aqui R$ 1,60. Meu custo de fabricação de aquisição R$ 1,00. Mantenho o custo. O custo é menor do que o valor de mercado. Mais o produto B, eu tenho um custo maior do que o valor de mercado. Sendo assim, eu tenho 60 centavos que no valor de mercado está abaixo do que o meu custo de fabricação de aquisição. Então eu devo reconhecer essa perda. Contabilmente a transação é essa, tá? Eu devo reconhecer essa perda, diminuindo o valor dos meus estoques para esse valor aí, tá? Isso é algo que vocês ainda vão estudar mais, vocês vão avançar mais em outras disciplinas, tá? É importante que vocês saibam que isso deve acontecer. Então, isso é uma perda pelo ajuste, né? Pela reavaliação do estoque. Mas o importante para a nossa aula é que vocês entendam bem esses conceitos de avaliação do estoque pelo custo. Então, o valor específico, o custo específico, PEPs, UEPs e custo médio é o que é muito importante. Recomendo para vocês, tá, então, como leitura aí, complementar, o livro de contabilidade comercial dos professores Udíspes e Marion. Mas não só ele, qualquer outro livro que vocês encontrem aí, o material na internet, tratando sobre a avaliação de estoques para inventário permanente, será útil. É um tema muito fácil de ser encontrado e que vocês possam estudar. Deem uma olhadinha, eu deixei um exercício resolvido sobre isso, tá? Deem uma olhadinha nesse exercício, tentem responder, depois comparem com a resposta que está lá. Dúvidas, depois a gente vai conversando. Me chamem e a gente pode conversar, tá bom? Ou então procurem nosso monitor. Grande abraço, bons estudos e até a próxima, pessoal.